Atualmente, a legislação brasileira evoluiu mais ainda. Atualmente não existe mais a figura do cabeça do casal. A verdade, no consórcio conjugal, ambos, marido e mulher, têm exatamente o mesmo peso de direitos. E há uma tendência que todos certamente não ignoram, nas decisões judiciais, de trabalhar por acordos que levem à guarda compartilhada das crianças. Cada vez mais nós vemos decisões judiciais bastante equilibradas, a meu ver, bastante interessantes, que decidem pela guarda compartilhada das crianças. Portanto, preservando os direitos de todos, principalmente o direito das crianças, especialmente na tenra infância, mas preservando também o direito do pai, igualmente ao direito da mãe, nem mais, nem menos. Senhoras e senhores, há casos, evidentemente, na legislação brasileira, e vamos nos ater, então, à legislação brasileira, de perda do pátrio poder. Mas esses casos, evidentemente, só ocorrem por decisão judicial quando acontecem e são comprovadas graves condutas por parte do pai ou da mãe que vem a perder a guarda. Graves condutas, condutas de suma gravidade. Não há outra hipótese de perda de pátrio poder na legislação brasileira e, na verdade, na legislação da maioria dos países ocidentais. Examinemos o caso. Há uma querela, há uma pendência judicial. A mãe de Sean trouxe-o em tenra idade, ele não tinha capacidade de discernimento ainda, agora já tem um pouco, evidentemente, trouxe-o para cá, subtraindo-o ao convívio do pai. O que ela fez na prática foi suprimir o pátrio poder do marido. Mas por que razão? Havia algum motivo? Alguma denúncia foi feita a respeito da conduta desse pai em relação a Sean? Alguma coisa foi comprovada judicialmente que justificasse algo dessa natureza por decisão judicial ou por uma medida heróica de uma mãe para salvar o filho? Parece-me que não. Nada disso foi trazido à baila até o momento. Então, como suprimir o pátrio poder? Mas alguém me dirá, não, mas foi instaurada uma querela judicial e as coisas correm de modo diferente e quando isso acontece, entra em vigor a análise dos acordos, tratados e convenções internacionais e entra em cena o Poder Judiciário para decidir uma questão. Muito bem. Só que pelos acidentes da vida, senhoras e senhores, pelos caminhos da vida que sempre são tão imponderáveis, a mãe de Sean morreu. Ora, o que estabelece a legislação brasileira em caso de morte de um dos cônjuges? Qual é o cônjuge, ou melhor dizendo, qual é a pessoa, que, a não ser que lhe tenha sido retirado o pátrio poder por decisão judicial, qual é a pessoa que passa a ter o direito de zelar, de cuidar, de conviver, de viver no mesmo ambiente de lar com o filho? Evidentemente é o sobrevivente, evidentemente é o cônjuge sobrevivente. Então, nada nessa questão me parece de molde a prejudicar os direitos de pai que esse cidadão americano tem. O que me parece é que, por enquanto, o Estado brasileiro está impedindo que um filho conviva com os pais. Inicialmente foi uma decisão unilateral da mãe, e agora é o Estado brasileiro que continua a impedir que o filho conviva com o pai. Assim sendo, a melhor solução que eu vejo para esse caso, e não vamos nos esquecer de que os acordos, tratados, convenções internacionais em matérias dessa natureza, evidentemente contemplam a reciprocidade, e nós temos casos por outra ótica, nós temos casos, certamente, de crianças que foram levadas aos Estados Unidos contra a vontade de um dos pais. Não vamos nos esquecer que a reciprocidade precisa ser preservada. A minha esperança é que esse caso se resolva com a recomposição do pátrio poder desse pai, que tem tantos direitos como nós. É um americano que tem os direitos dele como nós, os brasileiros, temos. Em prol da criança. É claro que eu reconheço que depois de 5 anos de convívio com uma família, uma criança que então tinha tenra idade, hoje se apega a essa família, sem dúvida alguma.
quando ela foi trazida para o seio do convívio daquele que se pretende pai adotivo e dos avós, ela era tão pequena e ela era tão carente de carinho e foi recebida seguramente nessa família com muito amor, que ela se apegou a essa família. Talvez, se perguntarem a essa criança, ela dirá que prefere ficar mesmo com os avós, com o pai que se pretende pai adotivo. Mas há outras variáveis muito mais importantes a ser consideradas. E, ademais, retornando ao convívio paterno, certamente serão assegurados pela justiça, tanto brasileira como dos Estados Unidos da América, os direitos de visita, os direitos de convívio aos avós, os direitos de convívio até mesmo ao segundo marido da falecida mãe de Sean. Não vamos nos esquecer também de outros casos emblemáticos. Recentemente nós vimos uma mãe brasileira desesperada, porque o pai de seus filhos, um libanês, um cidadão libanês, subtraiu essas crianças e levou-as, da mesma forma que fez a mãe de Sean, para o Líbano, onde, sob uma legislação muito mais favorável ao homem do que aquela que existe nos Estados Unidos ou no Brasil, ele manteve e mantém essas crianças separadas da mãe. Então, vamos olhar os dois lados da questão. E vamos nos lembrar que há um pai. Existe um pai. O pai sobreviveu pelo direito natural, pela tradição cristã. O filho deve voltar ao convívio do pai. Muito obrigado por sua atenção.